Bitcoin se aproxima de recorde histórico com expectativa de corte de juros nos Estados Unidos da América. O Bitcoin iniciou a semana em forte alta, sendo negociado acima de 120 mil nesta segunda-feira, 11, e chegando muito próximo de sua máxima histórica de 123 mil. Essa ratifica em onde horário de Brasília, a criptomoeda mais valiosa do mercado registrava valorização de 5,43%, cotada a 120,5 mil, segundo a CoinMarketCap. O movimento de alta, que já vinha se desenhando durante o fim de semana, foi impulsionado pela entrada maciça de capital institucional nos ETFs de Bitcoin à vista. De acordo com a plataforma Sozovalue, o fluxo líquido para esses fundos somou 776,12 milhões nos últimos 3 dias. A expectativa de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos também contribui para o otimismo. No fim de semana, Michelle Bowman, dirigente do Federal Reserve Fed, sinalizou a possibilidade de 3 reduções ainda em 2025. Para André Franco, analista de criptoativos e CEO da Boost Research, esse cenário cria um ambiente muito favorável ao BTC no curto prazo, unindo liquidez e busca por ativos de risco. Cenário internacional e impacto no mercado. Os mercados asiáticos abriram a semana em leve alta, apoiados por resultados positivos no setor de tecnologia e pela expectativa do relatório de inflação norte-americano, que pode indicar o rumo da política monetária do Fed na reunião de setembro. A probabilidade de um corte de juros nesse período está em torno de 90%. O índice do dólar manteve estabilidade, enquanto o iene apresentou firmeza e o euro subiu levemente. Já o petróleo e o ouro recuaram diante da redução das tensões geopolíticas e do avanço nas negociações comerciais entre Estados Unidos da América e China. Nesse contexto, o Bitcoin atingiu 121 mil, aproximando-se de romper o topo histórico. Especialistas avaliam que a estabilidade cambial e a diminuição das incertezas comerciais fortalecem a demanda por criptoativos como forma de diversificação e proteção patrimonial. Fatores de cautela apesar do otimismo. A agência de classificação de risco Moody's alertou para um possível ponto de inflexão na economia global. Mais da metade dos setores já mostra sinais de cortes de empregos. Nos Estados Unidos da América, o último relatório de folha de pagamento apontou criação de apenas 73 mil vagas, abaixo das 100 mil previstas, com revisões drásticas para meses anteriores. No mercado cripto, o BTC subiu de 112 mil para próximo de 123 mil, mas encontrou forte resistência nessa faixa. Caso haja rompimento com volume significativo, as próximas metas de preço ficam entre 124 mil e 127 mil. Caso contrário, um recuo para os 1.000 ou até 1.000 não está descartado. Análise técnica. Paulo Aragão, apresentador do Giro Bitcoin, destacou que as bandas de Bollinger do BTC se estreitaram para 7,9%, menos 8,4%, indicando baixa volatilidade e potencial acúmulo de força para um movimento mais expressivo. O fato de o preço estar mais próximo da banda superior e perto do recorde histórico reforça uma perspectiva moderadamente otimista. Embora aumente o risco de oscilações bruscas em ambas as direções, cotação e desempenho de outras criptomoedas. Na manhã desta segunda-feira, o Bitcoin estava cotado em 660 mil e 132,72 nesse valor. 1.000 equivalem a cerca de 0,0014 BTC. Entre as maiores altas do dia estão Lido DAO, LDO mais 15%, Ethereum mais 10% e Cronos Cro mais 8%. As maiores quedas ficam com Trump Official Trump 2%, Bittensar Tao 13%, ESPX 6900 SPX 1%. O que é o Bitcoin? Lançado em 2009 por Satoshi Nakamoto, pseudônimo de um criador ou grupo anônimo. O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, sem controle de governos ou instituições financeiras. Seu fornecimento máximo é limitado a 21 milhões de unidades.
e as transações são registradas publicamente no blockchain, garantindo transparência e segurança. Por sua independência e resistência à censura, o Bitcoin é considerado por muitos como uma alternativa de proteção contra instabilidades econômicas. Apesar de sua volatilidade, este texto tem caráter informativo e não constitui recomendação de investimento. Investidores devem avaliar cuidadosamente os riscos antes de aplicar recursos em criptomoedas. O período de valorização histórica do Bitcoin, registrado em dezembro de 2024, quando a criptomoeda ultrapassou a marca de 100 mil por unidade, intensificou o interesse dos investidores pelo mercado cripto. Após a forte alta entre 2020 e 2021, o ativo sofreu retração em 2022, mas vem apresentando recuperação sólida e crescimento contínuo desde 2023. No Brasil, a entrada em vigor do Marco Legal dos Criptoativos, sancionado em meados do ano passado, trouxe mais clareza regulatória e impulsionou as operações no setor. Investindo em criptomoedas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem aplicar em criptomoedas. O processo geralmente começa pela compra dos ativos no mercado financeiro, utilizando moeda corrente, principalmente por meio das exchanges, corretoras especializadas nesse segmento. No país, assim como nos Estados Unidos, também existe a opção de investir por meio de ETFs, fundos de índice negociados em bolsa. Nesse caso, as operações são realizadas nas corretoras tradicionais. Do mesmo modo que a compra de ações, o passo inicial para quem deseja investir é abrir conta em uma corretora ou exchange, escolher a criptomoeda de interesse e iniciar as operações. Especialistas alertam, porém, para que os investidores busquem orientação junto a instituições confiáveis e profissionais qualificados, devido ao histórico de golpes e fraudes no setor. Cenário brasileiro: o volume de transações com criptomoedas no Brasil bateu recordes em 2024. Segundo a Receita Federal, entre janeiro e setembro, as operações somaram 363,3 bilhões, alta de 82% em relação ao mesmo período de 2023, em setembro de 2024. O volume movimentado chegou a 115,7 bilhões, o maior valor mensal desde o início do monitoramento em 2019. De acordo com o advogado Manuel Gustavo Neubart, professor de Direito e Criptoativos no mestrado da Unicinos, esse crescimento foi impulsionado por fatores específicos como a redução das taxas de juros pelo Federal Reserve e pelo Banco Central Europeu, levando investidores a buscar alternativas de maior retorno e, consequentemente, maior risco, menos como as criptomoedas. Além do Bitcoin, o Bitcoin segue como a criptomoeda mais conhecida e negociada no mundo. Criado em 2008, atingiu seu primeiro grande pico de valorização em 2017, após a queda em 2022. Voltou a crescer em 2023 e manteve a trajetória de alta. O Ethereum, lançado em 2015, ocupa hoje a segunda posição entre as criptomoedas mais relevantes. Outros ativos digitais também ganham espaço, como as stablecoins, menos moedas digitais atreladas a ativos reais. Geralmente o dólar. Entre as mais populares estão a Tether USDT e a USDC da Circle, que junto ao Bitcoin lideraram os investimentos em setembro no Brasil. Além das criptomoedas, existem ainda os criptoativos criados via tokenização, processo que atribui valor e permite a negociação de itens físicos ou digitais, como imóveis e obras de arte virtuais.